A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Eu sou Léo Lopes e está no ar a edição de número 50 do Cast News, com as principais notícias sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Essa edição do Cast News, a edição de número 50, marca um ano da criação deste podcast. Foi há um ano que Radiofobia Podcast Multimídia se juntou ao Bicho de Goiaba Podcasts para fazer o podcast do Cast News. Nesse momento, a gente está passando por uma mudança e, a partir de agora, o podcast do Cast News termina. Sim, esta é a última edição deste podcast como Cast News. A partir da segunda-feira que vem, dia 5 de fevereiro de 2024, neste mesmo feed, você vai encontrar o primeiro episódio do Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo, com produção da Radiofobia Podcast e Multimídia. A partir de agora, o Bicho de Goiaba Podcasts do Renato Bontempo segue com o portal do Cast News e nós da Radiofobia Podcast Multimídia seguimos com o podcast com um novo nome, uma nova marca, mas com o mesmo padrão de qualidade e profissionalismo que é a marca da Radiofobia Podcast e Multimídia. Então, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer a você que ouviu, que prestigiou este podcast do Cast News durante um ano e espero continuar contando com o seu download e com a sua audiência no nosso novo projeto. Agora nas notícias desta última edição do Cast News, o Centro Cultural Marieta, em São Paulo, abriu novas vagas para grupos de desenvolvimento de podcasts. As turmas vão se encontrar online de março a junho de 2024 e vão ser orientadas pelo coordenador Márcio Andrade em 2 horários diferentes, terças das 10 da manhã até 12h30 e quintas das 7h30 às 10 da noite. Após a inscrição, o Marieta vai fazer a seleção desses podcasters e dar um retorno até o dia 19 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas na sequência e as orientações vão ser enviadas aos participantes até o dia 8 de março. O grupo de desenvolvimento não tem nenhuma limitação quanto a formatos de podcast, então os participantes podem chegar com a ideia para um programa de mesa redonda, storytelling, entrevista, enfim, qualquer formato é bem-vindo e os assuntos dos projetos também. Os interessados devem se inscrever online no site do Marieta, enviando informações sobre o projeto, a sua trajetória pessoal, experiência em produção de podcasts e os motivos para querer participar do grupo. Além disso, os participantes selecionados também têm que se comprometer com o termo de adesão e confidencialidade do projeto. Para mais detalhes, os termos estão disponíveis para consulta no site da instituição, lembrando que as inscrições para o grupo de desenvolvimento estão abertas até o dia 4 de fevereiro. E na última semana, o André Palme escreveu a sua coluna no Cast News sobre quais são as expectativas dele para o mercado em 2024. Como sempre, os insights do Palme são cheios de referências ao momento que a gente está, então eu mesmo acredito que as expectativas dele sobre as principais tendências desse ano são muito assertivas. A primeira é algo que a gente até já mencionou aqui no programa: as inteligências artificiais vieram para ficar. Mas não só isso, elas estão desempenhando e vão desempenhar cada vez mais funções dentro e fora da produção de podcasts. As ferramentas de destaque são o ChatGPT, Nuanced e Shimmer, que mostram a capacidade das IAs de agilizar áreas presentes no podcasting, e isso sem contar as ferramentas robotizadas que cada vez mais plataformas têm usado.
Outra tendência que o Palme comentou foi a personalização do conteúdo. Nos últimos anos, as comunidades ganharam força na internet. Algoritmos como o do Spotify, YouTube e outras redes foram a chave para isso, já que eles personalizam a experiência do usuário de acordo com os gostos que ele apresenta. Com isso, é natural que os nichos e os conteúdos personalizados ganhem mais força, já que não existe mais aquele conceito antigo de unanimidade na internet. E é claro que, falando sobre tendências, o Palme também destacou a tiktokização do consumo de conteúdo, ou seja, a compreensão de conteúdo no menor tempo possível, já que esse é o padrão de consumo da geração Z. O artigo tem uma explicação bem completa sobre por que o André Palme acredita que essas tendências vieram para ficar em 2024 e vale muito a pena ser lido na íntegra lá no portal do Cast News. E mais, por falar em artigo, o Cast News também traduziu um do autor Dan Missner, intitulado Analisei 28 milhões de avaliações do Apple Podcasts. A análise do autor foi feita com mais de 1.700.000 podcasts, onde ele conseguiu tirar várias conclusões interessantes. Eu acredito que, claro, ele não fez isso sozinho, né? A primeira foi que não é novidade para ninguém, mas os podcasts mais famosos são os que têm um grande número de avaliações, enquanto a grande maioria dos podcasts não tem nenhuma. E a diferença é tão gritante que, olha só, se o seu podcast tem mais de 4 avaliações, você já está acima da metade dos outros podcasts em contagem de classificações. Outra observação importante é que mais de 87% das avaliações que existem por aí são de 5 estrelas. Isso cria um binário nas avaliações. Se é bom, o ouvinte classifica como muito bom. E se não é bom, o podcaster não recebe classificação nenhuma. Aqui vale lembrar que as avaliações são muito importantes para o produtor de conteúdo porque os programas bem avaliados são mais impulsionados pelas plataformas. Então, sempre que puder, avalie os seus podcasts preferidos, mesmo que não seja uma análise totalmente boa. Porque vale mais uma avaliação com 4 estrelas e um feedback do que não ter nada da sua audiência. O novo chefe de podcasting da NPR, Colin Campbell, deu uma entrevista exclusiva para o portal The Verge sobre a sua transição da Gimlet Media para NPR. A Gimlet é uma empresa de podcasts do Brooklyn, Nova York, que foi comprada em 2018 pelo Spotify, e a NPR é a rádio pública nacional dos Estados Unidos, que tem sido um grande destaque na podosfera americana. Na entrevista ao Verge, o Colin falou muito sobre como foi a sua experiência trabalhando na Gimlet depois da aquisição do Spotify. Segundo ele, as demissões e os cancelamentos de podcasts originais Spotify nunca eram anunciadas com antecedência e existia muita falta de orientação e decisões erradas acontecendo dentro da empresa. Decisões essas que vinham do Spotify, de cima para baixo, é claro. Em contrapartida, trabalhar na NPR foi o que melhorou as expectativas do executivo, porque, segundo ele pôde finalmente voltar para um ambiente com experiência no seu campo de negócios e uma missão clara, coisa que, abre aspas, o Spotify pode desenvolver no futuro, mas agora definitivamente não tem, fecha aspas. Para ele, o declínio da Gimlet foi o fim de uma era no podcasting, mas um fim necessário para o início de uma nova era, onde o mercado é mais diverso do que nunca e bem mais competitivo do que era anos atrás. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. A jornalista Juliana Dalpiva, conhecida pelo seu trabalho no podcast A Vida Secreta de Jair e Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro, revelou na semana passada no seu Twitter que o feed dos podcasts foi transformado em um feed guarda-chuva pelo UOL. O seu trabalho jornalístico, que antes era encontrado nas plataformas como UOL Investiga, teve o nome alterado para UOL Prime e passou a incluir todos os conteúdos de podcast e videocast do UOL, isso depois que a Juliana deixou de trabalhar no portal. Os ouvintes do UOL Investiga não gostaram da mudança, é claro, né? Claro que não. De acordo com vários usuários do Twitter, a ação do UOL foi desonesta, porque enquanto o podcast era da Juliana, ele acumulou mais de 1.000 assinantes e mais de 2.000 avaliações positivas.
Para evitar que o trabalho dela ficasse competindo por visibilidade no feed, ela criou uma playlist com todos os episódios de A Vida Secreta de Jair, que está disponível no Twitter dela, @JulianaDalpiva. Sacanagem do UOL, com toda certeza. E a campanha hashtag O Podcast é Delas confirmou via Twitter na semana passada que os organizadores já começaram a trabalhar na edição deste ano. Diferente das primeiras edições, de 2017 até 2022, quando a campanha aconteceu em março, esse ano segue o exemplo de 2023 e vai acontecer em julho. As informações sobre o evento vão ser compartilhadas por e-mail com os participantes nos próximos meses e todas as atualizações serão publicadas nas redes sociais da campanha. Então, se você é uma mulher podcaster ou um podcaster não binário, porque caso você não saiba, a campanha também tem espaço para pessoas não binárias, já fica ligado no @o podcast é delas e, é claro, também na hashtag O Podcast é Delas 2024. Sobre lançamentos. A Wondery anunciou o lançamento do seu videocast O Amor na Influência. Liderado pela jornalista, escritora e apresentadora de TV Regina Volpato e pelo ator Gabriel Santana, o videocast vai falar principalmente de conselhos amorosos e colocar em debate temas como sexualidade, cultura do cancelamento e relacionamentos sob os holofotes. Além das discussões e histórias dos convidados, o Amor na Influência também vai ter jogos de interação no final de cada episódio, como o Eu Nunca e o Gosto Não Gosto, para revelar mais sobre os gostos de cada um. A Regina Volpato declarou que está animada em discutir relacionamentos com a geração mais jovem e o Gabriel Santana com a oportunidade de criar um espaço aberto para debates e aprendizado mútuo. Os episódios vão ser lançados toda semana às 17 horas das terças-feiras, tanto nas plataformas de áudio como também em vídeo no canal da Wondery no YouTube. Também foi lançado recentemente o podcast Nossa Senhora das Folhas, resultado de uma pesquisa da produtora Renata Greco. O programa é focado nos saberes tradicionais de cura nos territórios periféricos do Rio de Janeiro. Serão no total 6 episódios de 15 minutos, cada um deles dedicado a uma rezadeira ou benzedeira de diferentes tradições. Registrando entrevistas em áudio, a pesquisa preserva um saber que está em risco de extinção e que tem sido transmitido de geração em geração. As rezadeiras são as protagonistas e compartilham suas práticas e memórias, enquanto a edição mistura essas histórias com cantos e músicas que fazem referência a esse universo. O Nossa Senhora das Folhas trabalha para resgatar e divulgar esses saberes fundamentais para a cultura local e está disponível no YouTube. E na nossa recomendação nacional da semana, eu vou falar de uma voz que já é conhecida de todo mundo que acompanha podcasts como o Nerdcast, o RapaduraCast, o da Catiuxa Barcelos. A Cati é uma figura que já faz parte da bancada do Jovem Nerd há algum tempo, participou de outros projetos antes também, mas ela também tem o seu próprio podcast, o Vortex, que é a indicação de hoje. No programa, a Catiuxa e o seu co-host Pedro Pinheiro exploram as notícias do momento, misturando humor, informação e, é claro, divagação. Existem episódios que ela apresenta sozinha, mas também tem vezes que a Catiuxa recebe convidados, como foi o caso do episódio que ela recebeu a Emília Giuliani, ou os vários que têm a participação do nosso querido Príncipe Vidani. O Vortex não é exatamente podcast de notícias, mas também não deixa de ser. Tá mais para uma jornada que você pode acompanhar toda semana nas principais plataformas de podcast. Vale o play e vale também assinar no seu agregador de podcast preferido. E essas foram as notícias desta última edição do Cast News, como uma produção conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast Multimídia, que contou com a colaboração de Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Você pode ler todas as notícias e assinar a newsletter em castnews.com.br
e seguir @castnewsbr nas redes sociais. Se quiser entrar no canal público do Cast News no Telegram, t.me/castnews_br, para continuar recebendo as notícias do portal diariamente. Continue assinando este feed, porque segunda-feira que vem estreia aqui o Pod Notícias com o mesmo padrão de qualidade e profissionalismo que é a marca da Radiofobia Podcast Multimídia desde 2012, editando alguns dos principais podcasts do país, como o Nerdcast, o Confins do Universo, entre tantos outros. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com o Pod Notícias. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.